Olá, estamos aqui. Quero convidar a todos que sintam-se à vontade, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos na terça-feira, dia 7 de abril, e nesta terça-feira quero iniciar essa palavra dando aí os parabéns ao aniversariante do dia, que é o Isaac. Isaac, grande beijo, Deus te abençoe. Viva permanentemente para a glória de Deus. Quero também aproveitar este momento e mandar um abraço para a Letícia e para o Eduardo, filhos da Joana e do Eric, lá da Igreja Batista Nova Sião, em Cubatão. Deus abençoe você, Letícia. Deus abençoe você, Eduardo. Crianças que eu vi crescer, e me alegro muito de vê-los valorizando a palavra de Deus e sendo ensinados a valorizar a palavra de Deus pelos seus pais, tios e avós. Quero, nesta terça-feira, dia 7 de abril, iniciar este tempo aqui de meditação da palavra de Deus. Temos feito um vídeo diariamente no intuito de estimular você a ler e meditar na santa palavra do Senhor. Vamos iniciar orando a Deus não por tradição, mas por necessidade. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse tempo que temos de buscar a Tua presença, de falar com o Senhor, de apresentar a Ti as nossas inquietações, preocupações e ansiedades. Quero neste momento, Deus, te pedir por cada pessoa que está ouvindo, recebendo este vídeo, por cada pessoa que está neste momento necessitando da Tua intervenção. Entra com a Tua mão de poder nesta vida, nesta família. Quero aqui também orar em especial pela vida do Isaac, Deus, que está completando mais um ano de vida. Que o Isaac viva permanentemente para a Tua glória, tomando decisões que valorizem a obediência ao Senhor. Também quero aqui agradecer pela vida da Letícia e pela vida do Eduardo, filhos da Joana e do Eric. Abençoe essa família, Deus. Abençoe a vida e a saúde da Joana. Quero ainda, Deus, te agradecer pela netinha da Elizabeth que saiu do hospital. Obrigado, Deus, pela alta desta bebê. Abençoe a família desta criança e abençoe esse tempo de meditação das Tuas Escrituras. Assim que oramos e desde já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus que oramos. Amém. Chegamos hoje ao final da primeira epístola de Pedro. Capítulo 5, nós vamos meditar no último capítulo. É um capítulo curto, 14 versículos apenas, e eu quero destacar aqui que você abra aí a sua Bíblia, aproveite esse momento e vamos meditar nas Escrituras. Capítulo 5, verso 1, diz o seguinte: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade. Como Deus quer, não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade,
porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e o porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Vamos iniciar aqui, nos versos iniciais, destacando algo que Pedro coloca a importância desta unidade e desta submissão dos presbíteros, mais jovens até, que é uma bela de uma leitura aqui também, que abarca o texto, se submeter aos presbíteros mais experientes. Ele vem construindo esta ideia de um viver em paz e unidade na atitude do pensamento. Olha o que ele coloca aqui também, algumas características que devem ser evitadas por aqueles que estão tendo a responsabilidade de cuidar do rebanho do Senhor. A primeira grande observação que eu quero fazer é a motivação que um líder religioso, que um líder espiritual deve ter. Ele não deve se preocupar em ter a sua opinião ou a sua vontade prevalecida no meio daquele grupo que ele pastoreia. Olha como Pedro destaca, versículo 2: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Então Deus coloca aí um critério de voluntariedade. Por isso que eu gosto sempre de dizer que ministério pastoral, ele é voluntariedade divina. Deus coloca este amor, esse cuidado e esta percepção diferenciada no coração de homens separados para essa função. Segundo detalhe, ele coloca: não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Nenhum outro motivo deve ser maior do que a vontade de servir ao Senhor. Não deve ser preocupação financeira, não deve ser nenhum tipo de benefício que de alguma forma venha saltar aos olhos de quem se coloca para o ministério pastoral, mas deve ser a vontade de servir. Servir a quem? Servir a Deus, que é o Senhor da seara. Servir a Deus cuidando de pessoas, mas você serve a Deus primeiramente e consequentemente à igreja, aos irmãos, aqueles a qual o Senhor lhe confiou. Muito interessante isso. Deus, no verso 2, Pedro coloca aqueles que estão aos seus cuidados. Então, perceba que ter alguém aos nossos cuidados é algo muito sério e é um privilégio que Deus dá para pessoas com esta incumbência e responsabilidade. Também, verso 3, Pedro diz: não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados. Olha só, Deus confia pessoas à nossa responsabilidade, mas como exemplos para o rebanho. É muito interessante que o apóstolo Pedro, ele está destacando
que nós não devemos tentar dominar pessoas, dominar opiniões, mas ser exemplos para essas pessoas. Claro que não significa que não devemos admoestar, não devemos corrigir e não devemos ensinar. Não é isso. Mas o apóstolo Pedro coloca uma ênfase no sentido de sermos exemplos. Continua. Verso 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Ou seja, nós cuidamos de um rebanho que não é nosso, que é do Senhor, que é a igreja do Senhor. Claro que quando estão sob os meus cuidados, são minha responsabilidade. É o povo a quem eu tenho cuidados e que tem que prestar contas, mas não é uma situação de senhor e vassalo, não é uma situação de senhor e escravo, não, é de pastor e ovelha, no sentido de ter amor, de ter carinho, de ter respeito e de ter cuidado uns pelos outros. E aí uma pergunta para você que é ovelha: você cuida do seu pastor? Você o reconhece? Você o respeita? Você o honra? Você pergunta se o seu pastor está bem, de fato se preocupa e zela por ele em oração? Algo para perceber, foi Deus que colocou o pastor e o rebanho um para o outro. O próprio Deus voltará para buscar a sua igreja e prestará contas tanto com a igreja, porque quando um pastor te orienta e você não obedece, biblicamente, você está sendo rebelde ao pastor e consequentemente a Deus, porque se tem uma orientação bíblica e você despreza, você está desprezando a voz de Deus e consequentemente você tem correspondido em viver para a glória de Deus, porque é a consequência maior de tudo que a gente faz. Da continuidade, a Bíblia toda demonstra uma marca que faz parte da igreja redimida pelo sangue de Cristo. A marca de uma pessoa que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida é a humildade. Não é o orgulho, não é a arrogância, mas é a humildade. Pedro destaca aqui no verso 5 a importância dos mais jovens sujeitarem-se aos mais velhos, e isso também significa, no quesito de presbitério, eu tenho grandes amigos pastores que são exemplos para mim, que são referências para meu ministério, que são meus amigos, e faz com que eu tenha respeito. Muitas vezes eu não concordo com todas as opiniões, mas eu preciso saber respeitar, preciso saber como eu coloco a minha opinião, os meus pontos de vista, mas preciso entender que a humildade faz com que eu saiba conviver, até quando eu não concordar. E a humildade faz parte para todos, principalmente dos presbíteros, e principalmente dos presbíteros mais jovens. Mas isso alcança toda a igreja. Você, jovem, tem se submetido aos mais velhos, aos seus pais, àqueles que você convive. Então é importante você perceber a humildade, o relacionamento e a submissão no fino trato. Na continuidade, olha o que diz a parte B do verso 5. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ou seja, o próprio Deus é quem abate a dura cerviz. O próprio Deus é quem vai tratar o orgulho, a rebeldia. Então, não agradam ao Senhor uma atitude de orgulho, de vanglória, de rebeldia, de altivez. A Bíblia ela é repleta de versículos que destacam
que o próprio Deus é quem está por trás de um coração ferido, no sentido da obediência, no sentido da justiça, tá? Então, o que ele destaca? Deus se opõe a um tipo de atitude, não é um tipo de pessoas, mas é um tipo de atitude que demonstra um tipo de pessoas. Pessoas orgulhosas, pessoas arrogantes, pessoas altivas, geralmente desprezam as outras, se acham donos da verdade e acham que detêm o poder de toda a razão. E a Bíblia diz que Deus se opõe a esse tipo de atitude, pensamento, sentimento e ação. Verso 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Que lugar maravilhoso, né, meus irmãos? Para nos humilharmos, para reconhecermos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa insignificância. Que lugar bom para abaixarmos as nossas defesas, de colocarmos ao Senhor aquilo que nos magoou, aquilo que nos fez mal, aquilo que você sabe que errou, que precisa melhorar. É debaixo dessa mão que você tem ali o seu processo de lapidação melhor tratado. O melhor conselheiro é o próprio Deus, que quer, através das orações e desse momento, ouvir você. Deus fala através da sua palavra, Deus ouve através da oração. Cabe a nós exercitarmos esse processo de ouvir e de falar com o Senhor. E ele deixa claro, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Uma das ideias que a palavra ansiedade traz é a ideia de sufocar, no grego, tá? É a ideia de sufocar, como também a ideia de rasgar. Então a ansiedade deixa você dividido, é como se estivesse rasgando você por dentro. Isso diminui as suas forças, isso atrapalha que o seu potencial seja exercido. Sendo assim, Pedro está dizendo que eu posso tirar de mim a ansiedade e colocar diante de Deus. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês. Precisamos aprender a deixar Deus cuidar de nós. Você precisa falar para o Senhor, abrir o coração e descansar diante dEle, naquilo que você a Ele apresentou. Deus, Ele tem todo o poder para cuidar de mim e de você, meu irmão. Na continuidade, verso 8, ele diz: estejam alertas e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão. Ele não é um leão, mas ele faz barulho, ele ruge. E quando ele faz isso, ele consegue de alguma forma te deixar desnorteado e sem sobriedade, atordoado. Por isso que algumas versões dizem: sejam sóbrios e vigilantes. Por quê? Quando você está no meio de um barulho, no meio de uma agitação, de uma gritaria, muitas vezes você toma decisões impensadas. Pedro destaca para que você tome cuidado, esteja atento e alerta. Perceba quando é o inimigo que está gritando ao seu lado. Nesse momento, não tome decisões, não se apavore. Vá para o seu quarto de guerra. E aqui vai uma dica. Você já assistiu o filme Quarto de Guerra? Sugestão da noite, vou colocar na descrição. Assista esse filme, O Quarto de Guerra. Uma ótima sugestão para o seu final de noite, tá bom? Na continuidade, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Ou seja, a convicção de que Deus tem cuidado de mim, de que Ele tem poder de cuidar de mim, de que Ele é capaz e totalmente soberano de pegar a minha oração e de cuidar de todas as áreas da minha vida, a qual a Ele eu apresentei, são fundamentais para que eu possa, no momento que o leão inimigo rugir,
eu guardar meu coração, eu exercer a minha fé e eu confiar no Deus que jamais vai perder, vai falhar ou vai me desamparar. O Deus de toda graça, verso 10, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, que é o tempo da nossa peregrinação, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Ou seja, Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Jesus Cristo nos garante a eternidade e ele dará paz e descanso para a nossa alma eternamente, com um descanso pleno, verdadeiro, na presença desse que é totalmente santo, totalmente poderoso e totalmente vitorioso. Deus não vai vencer, Deus já venceu. Ele está nos convidando a participarmos do seu reino eterno. Finalizando com a ajuda de Silvano, verso 12, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquele que está em Babilônia, Babilônia aqui é um termo utilizado para descrever Roma. Pedro estava em Roma nesse momento. Também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Como é bom poder dar um beijo em quem amamos. Quando eu beijo meu filho Gabriel, Gabriel está enorme, grande, já está com bigode. Então, o meu Gabriel, eu vou beijá-lo. É um beijo de amor. Que vontade de beijar a igreja que amamos. Que vontade de beijar cada um dos meus irmãos. Como a gente sente falta. Estamos vivendo um período único desse isolamento. E neste momento, sentimos ainda mais falta dos irmãos. Pedro também estava isolado neste momento, longe dos irmãos. Estava em Roma, escrevendo à distância, privado desses irmãos, assim como nós estamos, numa situação muito parecida. E Pedro escreve para encorajar, declarando que esse Deus totalmente poderoso, ele está plenamente preparado, habilitado para cuidar da sua igreja até o dia que ele voltar para nos buscar. Então, meu irmão, não se sinta desanimado, não se sinta desamparado, não se sinta solitário. Medite nas Escrituras, fale com esse Deus que sabe da sua dor e tem cuidado de você. Sendo assim, estamos chegando ao final desta meditação e, como eu sempre digo, nós estamos multiplicados e nunca encerrados. Teremos ainda um louvor que estará na continuidade desse texto. Enquanto esse louvor estiver acontecendo, medite, ore, adore ao Senhor. Celebre e exerça os seus dons para a glória de Deus. Deus abençoe. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar.
O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos salvar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, se levantaram contra mim, o Senhor